Olá pessoal, João Victor Castelo aqui. Hoje estaremos com uma pessoa muito especial falando sobre sua carreira empreendedora, que é o Lucas André da Fast Tênis. É isso aí, né? É isso aí. Espera só um pouquinho que a gente já tá de volta. Uma história muito legal, empreendedora, e hoje a gente vai falar sobre tênis, que tá na moda, hein? Estamos de volta no programa O Rei das Franquias e hoje a gente tá aqui com uma pessoa especial demais mesmo, com uma história empreendedora que eu tenho certeza que vai deixar todo mundo motivado, tá? Lucas André, seja muito bem-vindo ao programa, só que eu vou te falar uma coisa, tá? Eu vou falar só Lucas, tá bom? Tá bom, pode ser. Primeiramente, Leandro, João Vitor, muito obrigado pelo convite, é realmente um prazer enorme e uma honra estar aqui com vocês. Lucas, eu te conheço bem, conheço bastante a sua história, sabe? E eu acho muito legal, admiro bastante, mas o povo não conhece, né? Eu queria que você, antes de a gente começar isso aqui, contasse pra gente um pouquinho da sua história de vida, quem é o Lucas André, né? E como que nasceu, né, a ideia de empreender, como tudo começou? Conta pra gente. Eu sou nascido em Oliveira, que é uma cidade no interior de Minas Gerais, fica perto de Belo Horizonte, 160 quilômetros. Fui criado, eu, 2 irmãos, meu pai e minha mãe. Meu pai faleceu, eu tinha 11 anos, eu era o caçula, e minha mãe trabalhava no setor público. A gente nunca foi pobre, mas era uma classe média baixa, sabe? A gente tinha muito capital cultural, digamos assim, sabe? Oportunidade de estudar, de conviver com esporte. E com 17 anos, eu mudei para Belo Horizonte. Lá em Oliveira, na época, não tinha faculdade, não tinha muita oportunidade, então peguei o carro e fui morar com os amigos numa república em Belo Horizonte. E aí que começou minha saga, porque minha avó me ajudava com um pouquinho, e minha mãe me ajudava com outro pouquinho. Então, o que eu tinha? Aluguel e comida. Já tava bom demais. Eu lembro que minha avó fazia as marmitinhas para mim, eu deixava congelado, era uma marmitinha para 15 dias. E eu fui arrumar um emprego. Foi meu primeiro emprego, que foi numa empresa de telemarketing. E aí, quem conhece a minha história, a minha infância, vai lembrar, eu fui gago a minha infância inteira. Era gago, mas gago mesmo. Tinha dificuldade, não conseguia falar uma frase igual eu tô aqui falando com vocês, não. E aí, por coincidência, eu consegui um emprego no Televendas, que na época era muito grande, né? Era uma empresa com mais de 20 mil funcionários, 30 mil funcionários. Era a maior empresa de televendas do Brasil. Não sei por que cargas d'água, eu passei no processo seletivo. Não sei se a pessoa do RH estava num bom dia, ou se estava ficou com dó de mim, eu não sei, deixou passar. Eu fiz um processo, não passei, no segundo processo eu fui lá, passei no processo seletivo. E aí começou, eu vendia linha telefônica física. E aí, primeiro mês, eu sempre fui muito dedicado, sabe? Eu acho assim, eu não tenho muito talento para quase nada, mas eu sou muito dedicado para tudo. Então, assim, eu entrei e falei, eu vou ser o melhor nesse negócio aqui. No andar que eu ficava, tinha 500 pessoas. Eu lembro até hoje. E eu começava a ligar para poder fazer venda. A gente ligava e recebia chamada. E aí acabou o primeiro mês, eu dando o meu melhor, né? Dedicado, estudando produto. Acabou o primeiro mês, a supervisora chamou as pessoas. Dessa equipe tinham 17 pessoas. E pegou a listinha e eu fiquei lá todo animado, achando que ia ficar entre os melhores, né? Chamou um, chamou outro, deu chocolate, deu prêmio e nada. Eu fiquei, o Leandro e João Vitor, em 16º lugar. Tinha 17 pessoas. Porque o 17º era uma pessoa que nem ia trabalhar. Não aparecia lá. Eu juro, eu entrei no ônibus como se fosse... Eu lembro como se fosse hoje, até sinto. De uma pessoa que falou comigo quando eu mudei para Belo Horizonte.
ela falou o seguinte: você vai para Belo Horizonte fazer o quê? Você não sabe fazer nada? E do ponto de vista de habilidades técnicas, eu realmente não sabia fazer nada, eu nunca tinha trabalhado, né? Eu entrei no ônibus, veio essa frase na minha cabeça, e por um momento até acreditei. Falei, poxa, só nesse prédio que eu trabalhava tinha 6 mil pessoas, no andar 500. Falei, mas eu não estou conseguindo fazer o que 6 mil fazem? Mas aí nada melhor do que uma noite bem dormida, um descanso, né? Deixar as coisas decantarem. Esse dia foi um dia mais desafiador, mas no outro dia, quando eu acordei, aí eu lembro que a minha avó, que foi quem me ajudou, que me criou praticamente junto com a minha mãe, ela falou uma vez comigo assim: ô Luquinha, aqui em Oliveira tem um cantor que quando ele canta ele não gagueja. Por que você não aprende a cantar? Porque ela ficava com dó de mim. Que eu ficava ali gaguejando. Eu fiquei até emocionado, né? Ao falar dela. E ela me incentivava muito. E aí eu lembrei, e foi como se fosse uma luz, que fala assim: se você cantar, você não gagueja. Sabe aquele negócio que você pede? Você pede uma luz, você, não sabe, você fica meio desesperado, pede uma intervenção, né? E aí quando eu cheguei no dia seguinte, falei, é isso. Acordei, tomei um banho, botei a roupa, entrei com o peito estufado. Primeira ligação que caiu, eu falei, linha Telemar 31 Lucas, bom dia. Falei cantado. E aí eu nunca mais gaguejei. Por quê? Qual que é o negócio do gago? O gago é o seguinte, ele tem um raciocínio muito rápido. E aí a biomecânica do corpo não acompanha. Aí dá bug. Aí entrava. Quando você para mandar o tom de voz e fala cantado, você reduz um pouco o raciocínio. Aí você alinha a sua fala com o seu raciocínio. Depois disso aí, eu não ia no banheiro beber água para não ter que ir no banheiro não perder a oportunidade de venda. Então eu ficava lá atendendo, ligando. Acabou o segundo mês. Eu fiquei em terceiro lugar dos 500. Uma máquina. Aí eu virei um obstinado. E até hoje sigo com esse ritmo, né? Segundo mês, primeiro lugar. Terceiro mês, primeiro lugar. Quarto mês, segundo lugar. E assim fui indo. Depois passei... Aí eu fui crescendo minha carreira toda. Passei por várias empresas, por várias grandes empresas. E daí meio que... Quanto tempo você trabalhou CLT? 12, 13 anos. Mas depois eu virei executivo e sócio de uma empresa. Então... Para encerrar minha carreira executiva, assim, com 35 anos de idade, eu era sócio-diretor de uma empresa de televendas. E tinha na minha equipe mais de 300 pessoas. Então, assim, foi uma história de muita luta. Ela ainda é de muita luta, né? Mas de muita obstinação. Então, o parar de gaguejar foi quase que o ponto de inflexão, sabe? Eu acho que talvez... Fazer um comentário aqui bem interessante. Eu acho que talvez antes da questão de você parar de gaguejar, você já refletiu que se você tivesse ficado em primeiro naquele mês, nada disso teria acontecido dali para frente? Poderia ser. Nunca tinha me perguntado isso, mas poderia ser. A indignação de você ter ficado em último, a vontade de fazer, né, e de mostrar que você é capaz, te impulsionou a romper essa questão do ser gago. Exatamente. E assim, eu acredito piamente, nós somos capazes de tudo. Somos capazes de tudo. Mas não tem margem para não fazer o seu melhor. Essa é uma crença que eu a vida inteira tive, sabe? Então, estava como executivo nessa empresa e estava assim, poxa, 35 anos. Diretor, executivo, sócio, ganhava muito bem remunerado, ou seja, eu estaria meio que resolvido. Daí eu conheci o tênis. Vida muito corrida, pouco tempo para fazer atividade física, encontrei no tênis uma oportunidade de distrair um pouquinho. Quando eu comecei a jogar tênis, eu sempre fui empreendedor, mas estava como executivo. Então eu sempre olho para os lugares e começo a ver oportunidade. Então, olhei para a quadra de tênis e pensei, poxa, em Belo Horizonte nós temos 2 lugares para jogar tênis. Os grandes clubes, onde tem o tênis também, tem quadra de futebol, piscina e também tênis. E tem as quadras de professores amadores que começaram como professor, empreenderam e fizeram a quadra. Mas não é assim uma empresa, não tem marca, essas coisas. Quando eu olhei para aquele negócio e vi o tanto
que o produto era bom, que jogar tênis era gostoso e que existia uma oportunidade de fazer uma empresa de verdade para aproveitar isso, uma empresa com marca, com posicionamento, uma empresa que olhasse para o cliente e colocasse ele no centro, aí eu comecei a fazer um plano de negócio igual eu sempre fazia nas empresas que eu trabalhei. O plano de negócio fechou e a gente abriu uma primeira academia, que a primeira nem CNPJ tinha, não tinha nem professor. Era eu, meu sócio, o Felipe, que trabalhou comigo nessa empresa de televendas, chamei ele para poder entrar comigo, porque por um tempo eu era executivo ainda e mantive a primeira Fast Tênis paralelo. E ele falou, Lucas, vamos fazer. Abri a primeira quadra, não tinha placa, não tinha nada, mas tinha muita boa vontade. Daí a gente contratou o primeiro professor, que hoje também é nosso sócio, que é o Patrick, e começamos a testar o modelo. Opa, ficava ali escutando o cliente, o que o cliente quer, o que o cliente não quer. E aí o modelo começou a se provar. A gente começou a fazer diferente das outras academias. Legal, muito interessante a história. É muito bom você ver a história de empreendedor de sucesso e de onde que surge, né? Onde que tá o ponto que faz dar um salto, né? E o João quer te fazer uma pergunta, né, João? Não, eu acredito que todo mundo que tá assistindo esse programa aqui hoje vai inspirar em você e com certeza vai sair muitos outros negócios e oportunidades, primeiramente para quem ainda tá no CLT, né? Me conta um pouquinho por que e quando decidiu franquear o seu negócio. Eu vou voltar um pouquinho enquanto eu era executivo e tinha Fast Tênis paralelo. Eu sempre vendi tudo que é produto. Desde criança eu sou vendedor. Meus amigos tiravam férias, eu ia para a fazenda de um time meu, colhia mexerica e vendia para os vizinhos. A vida inteira eu gostei de vender. E um dia, eu era executivo de vendas, lógico. Já vendia tudo que é produto difícil, produto fácil, mas a maioria dos produtos que eu vendia era muito difícil. E, diga-se de passagem, todos a gente foi melhor do Brasil, mas era difícil vender. Um dia eu estava jogando tênis sábado de manhã, eu com mais 3 clientes. Eu jogando como cliente. Tinha um deles que eu não queria muito... Não estava muito inspirado, digamos assim. O professor parou a aula. Isso na Fast Tênis, hein? No comecinho da Fast Tênis. Parou a aula. Chamou o cliente de preguiçoso. Falou que se ele não quisesse julgar, não era nem para ter ido. O cliente pediu desculpa, pagou e foi embora feliz. Quando eu olhei aquele negócio, foi uma tempestade na minha cabeça. Como assim falei isso com o cliente, né? Era um sábado, eu saí, fui para casa, passei meu sábado, muito indignado. No domingo eu acordei, foi a mesma luz. Veio uma energia, digamos assim, Lucas, você tem o melhor produto do mundo. Que produto que aceita um desaforo desse, Leandro? Você chamar o cliente de preguiçoso, falar que se não tiver disposição é melhor não ir, e o cliente pagar e sair feliz. Quando eu escutei isso e eu li aquele negócio, eu pensei, eu vou ter que dedicar minha vida nisso daqui, porque vai explodir. Então, a partir do momento que a gente colocar processo, colocar o cliente no centro, que lá a gente não chama de aluno, chama de cliente, isso aqui vai explodir. Foi quando eu cheguei na empresa que eu estava, eu já era sócio na época dessa empresa, avisei para os meus sócios que eu pretendia sair. Na época eu estava começando um mestrado também, falei, eu preciso sair, estou começando um mestrado, meu menino estava com 6 meses e eu quero dedicar ao meu negócio, ou seja, eu preciso dar uma virada. Fui para a Fast Tênis e comecei a enxergar o tanto de oportunidade que existia. Então, assim, eu acredito muito no empreendedorismo, Leonardo e João, como fator de transformação de uma sociedade. Eu acho que se os empreendedores, se tiver mais empreendedores, mais gente gerando emprego, mais gente gerando renda, a gente consegue parar de reclamar e fazer o Brasil ser um lugar melhor. Com certeza. Reclamar menos e fazer mais que está no nosso alcance. Então, quando eu olhei isso, eu pensei, eu quero essa empresa, junto com meus sócios, que seja a maior academia de tênis do mundo. Eu lembro direitinho, a gente numa salinha no escritório petitinho que a gente tinha na época, a gente falou assim, qual é a nossa visão? Onde a gente quer chegar? E nós escrevemos num papel na parede, ser a maior academia de tênis do mundo. E olhamos um para o outro, por que não? A gente estava começando, tinha 2 quadras nessa época. Então você já começou sonhando grande, né? Começamos sonhando grande, a gente quer ser a maior academia de tênis do mundo, porque um produto desse é imperdível. Um produto desse tem que dar sua vida para poder alavancar ele, né?
E aí, Legal. Eu foi quero começo de tudo. Eu quero te fazer uma pergunta que me veio aqui agora. Qual é a grande diferença entre a academia e várias outras quadras que a gente vê esparramada por aí? Mas antes de você responder, eu quero chamar o nosso patrocinador. Olha só, você viu que a gente está sentado aqui na cadeira do rei, né? Tá confortável. Você gostou da cadeira do rei? Ah, legal. Essa Poxa. cadeira aqui ó, é do nosso patrocinador, Sierra. Chama a vinheta deles aí. Estamos de volta aqui no programa Rei das Franquias. E eu tô aqui agora com o Lucas e eu queria complementar, eu queria entender. Lucas, qual é a diferença, né, da Fast Tênis para essas outras quadras que a gente vê, né? Em vários lugares, assim, você ficar atento, você vê muitas quadras de tênis, assim. E o que é diferente? Por que você vai se tornar a maior do mundo e essas outras quadras não vão crescer junto, né? É assim, excelente pergunta. Eu vou chamar essas outras quadras de modelo tradicional, tá? Bem, primeira coisa, a Fast Tênis ela tem um propósito. O propósito da Fast Tênis é fazer diferença na vida das pessoas, levando a elas mais saúde e diversão através do tênis. Então, o produto que a Fast Tênis entrega não é tênis, é saúde e diversão, usando o tênis como meio. Só aí já é algo extremamente inovador, que não existe em nenhum lugar do mundo no tênis, a não ser que eu não conheça. Bem, para poder entregar isso para os nossos clientes, nós criamos o conceito Fun and Flex. O que é o Fun? O Fun é de diversão e o Flex de flexibilidade de horários. Bem, Esse conceito foi criado por vocês. Esse conceito foi criado por nós. Não existe em lugar nenhum no mundo esse conceito Fun and Flex. Nós criamos ele, que o Fun é uma forma de aprender a jogar tênis se divertindo. Antes, quando eu comecei a jogar tênis, as pessoas falavam: são 6 meses de aula, é muito caro para começar a bater uma bola. Lá a gente reduziu isso. Com 1 mês de aula, as pessoas já conseguem se divertir com os amigos. Bem, o conceito fã, diversão. A gente trabalha muito forte com a questão de comunicação positiva, de comunicação não violenta. A gente tem uma analogia de que a quadra é um palco, o professor é o ator principal, os clientes são o público e nós, o back-office. Então o professor ele é treinado por falar assim: olha a diferença, uma coisa simples. Sua bola tá indo fora toda hora, você não tá no dia legal. Isso é muito comum para quem joga tênis. Muito comum. É diferente de esperar o João acertar a primeira bola e falar: esse é o João que a gente gosta, boa, João. Você tá entendendo a diferença? É muito normal que o cliente, o aluno no mercado tradicional, seja recriminado quando erra. Na Fast a gente dá orientação positiva. Então o nosso treinamento, a nossa comunicação, ela é muito bem trabalhada. Então as pessoas aprendem a jogar tênis de forma divertida. Resultado, os clientes sempre falam: aqui o clima é bom, a vibe é boa, é gostoso vir aqui. E o Flex? Com flexibilidade de horário. Então, a gente criou um método em que, supondo que você tem uma aula hoje às 7 da noite e não vai poder ir, ter um compromisso de trabalho. Através de um aplicativo que é a criação nossa, ele cancela a aula, gera um crédito para você e você pode fazer a aula em outro dia, em outro horário que você quer. Isso gera muito valor para o cliente. Faço um desafio aqui para todos os tenistas que estão me ouvindo aqui. Posso falar para lá? Pode, claro. A quadra de tênis que você joga, o professor te incentiva ou te pune quando você erra? Você já escutou algum apelido como bracinho de dinossauro, como algo por perna de caranguejo ou algo parecido? É comum? Eu acho que é comum. Pergunta: quando chove na sua quadra, você repõe a aula ou o problema é do São Pedro e seu, que quem colocou para chover não foi o professor? Na Fast Tênis é diferente. Na Fast Tênis o cliente é o centro, não é aluno, é o centro. Então a gente dorme e acorda pensando como fazer melhor para a experiência do cliente seja melhor do que ontem. Para ter ideia, coisa boba, no nosso escritório, quando entra, a primeira coisa que está escrito:
Se você é obstinado pela experiência do cliente, seja bem-vindo. Se não, pode voltar. E experiência do cliente não é também coisa muito do outro planeta, não. A pessoa chega numa quadra nossa hoje, tem um cafezinho moído na hora, tem uma água com gás geladinha, tem um professor uniformizado, tem um banheiro limpinho, cheirosinho, quadra boa. Capricho. Do jeito que você tá falando, a impressão que eu tô tendo é que pra gente montar um negócio desse, gasta pelo menos o que? Uns 3 milhões, né? Pelo valor que ele tá falando assim, que ele tá... Não é? Eu fiquei curioso. Quanto que a gente gasta pra montar uma unidade dessa? Capricho não é ter volume. É fazer o melhor que você tem, enquanto não tem ferramenta para fazer melhor ainda. A nossa quadra não é um complexo. É uma quadra. Tem modelo para ter uma ou duas. Uma quadra, 2 vestiários, um espaço de espera para o cliente e um quartinho para guardar a bolinha, guardar a raquete. Essa quadra, ela fica entre 180 e 200 mil para poder montar. Agora, eu às vezes brinco com o pessoal lá na nossa franqueadora. Falo, vou abrir as franquias e vou deixar vocês aí. Por quê? Fizemos uma franquia agora, deu break-even no primeiro mês. Vocês trabalham com franquia com um monte de marca. Break-even no primeiro mês? Interessante, é de assustar. É incrível. É incrível. Isso aí é sensacional. É algo muito, muito incomum. Vocês estão com quantas unidades? 12. 12 unidades. 12 unidades. E a gente já está em São Paulo agora também. Já saímos de Belo Horizonte, já colocamos o pé em São Paulo. Legal. E Lucas, aproveitando, você está contando um pouquinho sobre a experiência do aluno, principalmente quando ele está dentro de uma unidade da Fast Tennis, me conta um pouco o que é o papel hoje da franqueadora da Fast Tennis em relação ao seu franqueado. O que ela dá de suporte ao seu franqueado no dia a dia? Ótima pergunta, viu, João? Eu tava pensando em montar uma, agora eu tô pensando, por que que eu não monto sozinho? Pois é, por que você não vai fazer um voo solo, né? Assim, primeira coisa, a franqueadora é obstinada pelo sucesso do franqueado. E o franqueado obstinado pelo sucesso do cliente. Boa. Então a franqueadora dorme e acorda pensando no sucesso do franqueado. Na nossa sala de reunião tem 3 perguntas. O que você está fazendo pelo sucesso do nosso cliente? O que você está fazendo pelo sucesso do franqueado? E o que você está fazendo pelo sucesso da equipe? Se a reunião não responder nenhuma delas, pode mandar por e-mail. Não precisa de reunião. Então nós somos uma empresa obstinada pela experiência. Bem, qual que é uma das coisas mais bonitas do nosso modelo? Uma palavra chamada recorrência. Hoje eu vejo as pessoas matando um leão por dia para poder... Você tem uma franquia de algo que é varejo, você tem que vender essa caneca hoje, amanhã o cliente não pode comprar outra caneca para outro cliente. Na Fast Tennis é o seguinte, você fez uma receita de 20 mil esse mês e uma receita de 20 mil no mês que vem, você tem 40. Recorrência. Os planos funcionam no modelo de assinatura, igual a gente faz com a assinatura de TV por assinatura. Deixa eu ver se eu entendi bem. Você está querendo dizer que virou o mês, o faturamento entra, sem que você tenha que fazer de novo um esforço de venda. E o que você fizer de esforço de venda, ele vai aumentar o faturamento. Ele vai aumentar. Não é um leão por dia. É um leão hoje, amanhã são 2 leões, depois de mais são 3 leões. Então deu dia 30, pagou as contas, virou dia 1º, faturamento começa a entrar. Ô, Léo, exatamente isso. E essa é a beleza do negócio. Ô, rapaz, mas isso é bom demais, porque hein? funciona como... É tão bom que dá até dó de vender, dá vontade de eu montar todas. Não, eu queria montar, agora eu não quero, não queria mais não, agora eu quero. Pois é, nós vamos e eu que fiquei com vontade de montar uma e jogar tênis. Aí é a melhor dos mundos. Pensa numa coisa, você tem hoje 20 mil de receita, aí no mês que vem você fez 20, você tem 40, depois você tem 60. A sua quadra enche, o que você tem que fazer? Manter as pessoas felizes. Agora... Foi exatamente o que eu fiz, João. Eu montei uma, joguei tênis. É tão gostoso vender tênis. Esse franqueado nosso que eu citei, break-even número 1, ele falou, Lucas, a gente fica ali só no meio de gente feliz, de gente com saúde, de gente saudável, tá todo mundo feliz. Ninguém joga tênis triste. Já viu alguém jogando tênis triste? Então você vai ter um lugar que você vai querer ficar lá dentro 24 horas. Vou fazer uma pergunta, tão gostoso que é. Vocês têm uns alunos assim, gordinhos, assim, tipo eu assim? Olha o que mais tem. Consegue ensinar? Ó, olha pra mim. Eu quero saber se vocês têm a capacidade de ensinar uma pessoa assim a jogar tênis. Leandro, vou te falar uma coisa. O que a gente mais tem são pessoas que às vezes não tem... Pensa numa coisa. Eu sou magrelo. Eu vou numa academia de musculação.
chega lá, você acaba sendo um ser diferente. A maioria das pessoas são saradas. Então, de repente, quem não tá no ritmo de ir para uma academia, ficar malhando, com os músculos para fora lá, vai numa quadra de tênis que tem baixinho, tem altinho, tem gordinho, tem magrinho. Então não é só para atleta, não? Não, pelo contrário. Se você for nas nossas quadras, e a gente já falou, é o ser humano como ele é. A diversidade, ela é absurda. Criança, tem senhorinha de 80 anos jogando com a gente, tem criança de 4 anos. 80 anos? Ué. Vou te mostrar, tem gente que a gente fala, você não pode jogar tênis, porque já é velhinho. Não, eu jogo há 30 anos, vai lá, mostra, a gente pode entrar. Fiquei curioso, qual que é o público hoje da Fast Tennis? O consumidor? Maravilhosa a pergunta, João, maravilhosa. A gente tem hoje, no Brasil, em torno de 1% de pessoas que jogam tênis. Esse pessoal não é o nosso objetivo. Eles já jogam tênis no modelo tradicional. Eles são acostumados com competição, com ser melhor do que o outro. Na Fast Tennis é diversão. Vai, diverte sua camisa e toca a sua vida. Lá a gente não tem torneio, por exemplo. Sabe qual que é o nosso público? Os outros 99% que querem fazer alguma atividade física de forma divertida. Você falou um negócio interessante, peraí. Não tem torneio? Não tem torneio. Não, porque eu imaginava o pessoal competindo lá dentro. Não tem torneio, é proibido. São duas coisas que é proibida na Fast Tennis. Torneio e bebida alcoólica. Porque é um ambiente onde tem muita criança, tem casal, tem família, e a gente entende que a bebida alcoólica não é um ambiente para ficar ali na Fast Tennis. Porque a pessoa começa, às vezes, passar da conta, aí liga a música, e vira churrasco, aí é outro modelo de negócio, não é isso. Aonde nasceu a primeira? A primeira Fast Tennis nasceu no Belvedere, em Belo Horizonte. Rapaz, vocês nasceram na cidade dos barzinhos. Cidade da cachaça, né? E não serve uma cerveja e o negócio deu certo, hein? Mas a pessoa... Olha que negócio interessante. A pessoa depois ela faz o happy hour, faz um monte de coisa. Parabéns mesmo. Agora, sabe, a gente no começo servia, pra depois a gente entender que não era legal. Porque a gente testou muito nesses anos, coisas que a gente achava que era legal e aí mudava um pouco assim o ritmo da aula, o palavreado já começa a ficar Então vocês diferente. levaram alguns anos para conseguir ajustar o modelo para chegar no modelo de hoje, então, para vocês fazerem essa escalada para se tornar a maior do mundo, né? A gente já testou muita coisa, inclusive torneio. Erraram muito? Só que o torneio, erramos muito. Eu vou explicar um caso de torneio. Você tem um torneio com 100 pessoas. 3 ficam felizes, 97 ficam frustradas. Ou seja, a conta emocional do torneio não fecha. Porque você vai deixar 97 clientes seus infelizes. Então, diversidade. A gente quer 99% das pessoas que querem fazer atividade física de forma saudável e divertida. Eu escutei de uma vizinha nossa que treina com a gente, que ela falou o seguinte: Lucas, eu nunca imaginei que eu poderia me exercitar e divertir ao mesmo tempo. Exercício físico para mim sempre foi chato. E na Fast Tennis eu descobri que eu posso fazer atividade física e divertir ao mesmo tempo. Olha, Lucas, sensacional. Assim, como vocês construíram essa questão dos torneios, assim, eu não tinha parado para pensar. Na minha cabeça era quase que obrigatório ter torneio, né? A gente quer deixar as pessoas felizes. Pois é. Então, eu nunca legal, tinha parabéns. Eu nunca tinha parado para pensar no que ele falou, que 3 pessoas são ganhadoras, né? Uma fica em primeiro, segundo e terceiro. O resto, todo mundo fica triste. Todo mundo fica triste. Você não quer deixar seus clientes tristes. A obstinação é pelo sucesso do cliente. Em uma palavra, o que é franchising para você? Escalabilidade. Legal. Lucas, queria te agradecer pela participação aqui no programa, o Rei das Franquias. Cara, sua história, de novo, é inspiradora para muitas pessoas. Saiu lá de Belo Horizonte, veio para cá, daqui a pouco já tem voo de volta. Cara, muito obrigado pela sua participação aqui. Tá Eu bom? que agradeço. Obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Sucesso para vocês. E eu quero continuar conversando com você, viu? Agora eu vou aprender a jogar tênis. Nós vamos abrir umas franquias para você, Leonel. É isso aí. Bora. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. E continue, toda semana a gente vai trazer uma história empreendedora, uma história de sucesso, para que você em casa possa se inspirar, para que você possa montar negócios, conhecer negócios novos e empreender para ter sucesso na vida. Muito obrigado. Muito Rei obrigado. das Franquias.